quando nós desenvolvemos a nossa unidade como irmãos, como igreja, naturalmente isso vai nos levar a um nível de crescimento maior. E esse crescimento deve ser compreendido como um crescimento individual, pessoal, no conhecimento de Deus e na vida de comunhão com Ele, mas, consequentemente, porque imagina, se eu cresço individualmente, como um cristão, no conhecimento de Deus e na comunhão com Ele, mas esse mesmo crescimento que eu experimento, você também está experimentando, ainda que em níveis diferentes, mas todos crescendo. Então, irmãos, esse crescimento, ele é alavancado, amém? Exatamente porque nós estamos nos desenvolvendo na prática da palavra, como igreja, como corpo, como unidade, amém? Então, eu crescendo, eu vou poder servir você melhor. Você crescendo, você vai poder me servir melhor. E nesse serviço mútuo que deve existir no contexto da igreja, o mundo vai ser alcançado, porque Deus se revela através de nós. Individualmente, né, Deus se revela através da sua vida, mas Deus também se revela através do que Ele faz nas nossas vidas coletivamente. Então, o bairro do Bom Jardim, aqui perto, aqui próximo, nós temos igrejas grandes, né? E você sabe que Deus pode fazer a mesma coisa aqui, com essa igreja? E não é uma coisa que você vai fazer mecanicamente ou por conta de um programa, por conta de algumas atividades específicas da igreja, mas uma igreja que desenvolve unidade, ela vai experimentar crescimento, ela vai manifestar a glória de Deus e a própria glória de Deus vai atrair as pessoas. Amém? Para se fazerem presentes nesse contexto de igreja. Amém, irmãos? Nós falamos aqui naquele domingo que uma das marcas da queda, lá a queda original, o pecado de Adão, né, e de Eva, é a dificuldade de conviver. Você lembra que quando Adão e Eva comeram do fruto, pecaram, desobedeceram a Deus, e que Deus aparece então para ter com eles, e eles estavam escondidos, né? E Deus então questionando eles por que estavam escondidos. E aí Adão lá tentando dar um jeito naquela história, naquela bagunça que eles fizeram, aí ele vai dizer assim, foi a mulher que tu me destes. Eles já não estavam mais se entendendo como antes, né? Um dos reflexos da queda do pecado é o conflito entre as pessoas. Você vê que logo um dos filhos ali de Adão e Eva, né, Caim e Abel, um tira a vida do outro por conta do pecado. Eles começaram a viver conflitos no contexto de família, né? No contexto geral mesmo. Eles começaram a ter conflitos. Isso é uma consequência do pecado. Está comigo? Então, como é que nós vamos resolver isso nas nossas vidas, dentro das nossas igrejas? Porque somos distintos, somos muitos, somos diferentes e por conta disso nós temos dificuldades nas nossas relações, mas nós precisamos lembrar que nós não devemos mais viver segundo os nossos próprios pensamentos, sentimentos, nós devemos viver segundo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai nos nortear, ela vai nos mostrar o caminho, como nós devemos proceder em cada situação. Então, mesmo em meio às nossas diferenças e conflitos, na palavra nós vamos encontrar uma forma de proceder que vai preservar a nossa unidade. Apesar dos problemas, das diferenças, nós podemos sim viver uma vida de unidade. Amém, irmãos? Aleluia. Então, a igreja ela tem, né, por natureza, né, uma característica que é a coletividade, né? Cada pessoa que confessa a Cristo nasce de novo, ela se torna membro do corpo, né? Mas a igreja não é formada de membros isolados. A igreja é a junção dos membros, que é o que nós chamamos de corpo, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Então, a igreja tem por característica, né, como é que eu posso dizer? Uma pluralidade, né? Nós somos muitos, diga, somos muitos. Amém? Então, vivemos uma coletividade, né? Nós não vivemos, pelo menos não devemos viver isolados, independentes, nós devemos estar juntos, unidos, cooperando, amém? Vivendo a unidade. Amém, irmãos? Então, falta de unidade na igreja sempre resulta
em fracasso. Então, se nós não desenvolvemos a unidade que Deus deseja ver manifesta em nossas vidas, isso vai nos levar ao fracasso. Pode ser que o fracasso aqui que eu estou fazendo referência não seja fechar a igreja, deixar de ter igreja. Não, pode ser que a igreja continue por anos e anos e anos e anos, mas uma igreja inexpressiva, uma igreja que não desenvolve, que não cresce, que as pessoas não se desenvolvem na vida de fé, na vida de comunhão com Deus, vivem uma mesmice, né? Então, são pessoas religiosas que vão à igreja mais por uma consciência de uma responsabilidade de apresentar-se a Deus pelo menos uma vez na semana, né, para dizer que está, né, buscando a Deus de alguma forma, né? Não é uma coisa viva, né, pulsante, né? O coração vivo, ele está pulsando, né? Ele tem movimento, ele tem ação, né? Então, às vezes, uma igreja ela pode permanecer ali aberta num lugar, em um ambiente, num bairro, e ter um grupo de pessoas, e isso ser perene, por assim dizer. Ter anos e anos e anos a fio, mas pode ser uma igreja fracassada. Por quê? Não alcança novas pessoas, né? Não está fazendo a luz do Senhor brilhar, de modo que aqueles que estão em trevas possam achar a salvação em Cristo. Então, isso mostra uma igreja que está em fracasso. Está comigo, irmãos? Então, quando eu falo que a falta de unidade na igreja, no contexto da igreja, ela vai resultar em fracasso, não quer dizer que a igreja vai fechar, né? Ou que uma igreja como a nossa vai fechar. Não, pode ser que continue, mas não quer dizer que ela está cumprindo o propósito de Deus, não está alcançando o que Deus deseja, né? Como eu falei, nós podemos ser uma igreja religiosa, de pessoas que apenas, né, têm ali uma consciência de que, de alguma forma, tem que buscar a Deus. Não pode se desviar plenamente, né? Mas está mais desviado do que conectado com o Senhor. Existem muitas pessoas, irmãos, que frequentam igrejas, que têm uma igreja que elas dizem é a minha igreja, mas elas estão frias espiritualmente, elas não estão vivendo uma vida de comunhão com Deus como deveriam, como cristãos devem viver. São pessoas que só oram quando estão no ambiente da igreja, são pessoas que só leem a Bíblia quando estão no ambiente da igreja. E se pessoas que se dizem cristãos só leem a Bíblia e só oram quando estão na igreja, como esperar que essas pessoas sejam luz lá fora, nas trevas, né? E que elas alcancem outras pessoas, se ela não trabalha nem em favor dela mesma? Está comigo? Você está aqui? Amém. Aleluia. Opa, é a minha voz mesmo, viu? Não é o microfone, não. Aleluia. Eles estão tentando melhorar a minha voz, mas é a minha voz mesmo, rapaz. Aleluia. Mas isso mostra o zelo dos irmãos, né? Aleluia. Então, mais do que entender a importância da unidade, é viver a unidade. Então, devemos entender? Sim. Mas mais importante é viver. É possível alguém viver a unidade sem compreender, assim, os princípios bíblicos. Você sabia que se uma pessoa se converte e ela chega numa igreja que a maioria das pessoas ali são maduras espiritualmente e elas já vivem esse ambiente de unidade, de crescimento, aquele novo convertido, sem conhecer muita coisa, vai entrar nos princípios e vai viver segundo os princípios, mesmo sem compreendê-los. Mas se alguém nasce de novo, chega numa igreja que, apesar de conhecer muito a Bíblia, não vivem o princípio, aquele indivíduo que nasce de novo e vai cair naquela igreja também não vai viver os princípios. A não ser que ele se destaque por ele ter uma experiência talvez mais profunda e um coração mais desejoso por Deus. E pode ser que alguém, mesmo num ambiente de uma igreja fria, ele se desenvolva. Mas é muito mais difícil, concorda comigo? Mas um novo convertido em uma igreja que vive a unidade, ele vai entrar, né, nesses princípios e viver esses princípios mesmo antes de compreendê-los. Quando ele vier a compreender, ele vai dizer, rapaz, agora eu entendo porque quando eu faço assim, acontece assim, porque que Deus fala assim comigo, porque Deus me usa de tal maneira. Agora eu estou compreendendo pela palavra, mas ele já estava vivendo. Então, nem tudo que um cristão pode viver depende, não me entenda mal do que eu vou falar aqui, é comprometedor o que eu vou falar,
mas vocês vão me entender que vocês são inteligentes, e quem estiver assistindo aí pela internet também. Então, nem tudo que um cristão pode viver depende exclusivamente dele antes conhecer, biblicamente. Ele pode ter uma experiência por conta do ambiente, da atmosfera em que ele, né, se encontra, uma experiência bem-sucedida na sua vida de fé e crescimento, sem conhecer profundamente a Bíblia. E quando ele conhecer, ele vai se deparar de que ele já estava vivendo aquelas verdades. Está comigo? Isso não quer dizer que nós não devemos ler a Bíblia, não devemos estudá-la. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, dependendo do ambiente em que uma pessoa chega, ela pode ser influenciada a viver os princípios, ainda sem os conhecê-los plenamente. Amém, irmãos? Então, naquele domingo eu comecei a falar sobre 5 princípios, né, importantes a serem observados no contexto da igreja a respeito de unidade. O primeiro deles que nós falamos foi sobre a unidade proporciona edificação espiritual. Até pelo que eu já falei aqui, já deu para compreender isso, né? A unidade da igreja proporciona, né, uma edificação, um crescimento. Amém, irmãos? Um aprimoramento. Eu usei o texto de 1 Tessalonicenses 5,11, se eu não me engano, que diz: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Ou seja, eles já estavam fazendo, mas o apóstolo fala com eles, dizendo que eles devem continuar fazendo. Ele diz: consolai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. Não está aqui escrito, mas está implícito. Consolai uns aos outros e edificai-vos reciprocamente. Ou seja, façam isso da mesma forma que vocês devem consolar uns aos outros, vocês devem edificar uns aos outros. Tem que ser recíproco. Ou seja, eu faço e você também faz. Amém? Na igreja, né, no contexto da igreja cristã, a igreja de Cristo, todos têm um papel a cumprir, uma responsabilidade. Amém? Tem gente que às vezes, né, elas estão no contexto de suas igrejas, elas pensam assim: não, eu não sou ninguém lá na igreja. Talvez você tenha esse conceito sobre você porque você se avalia e você pensa assim: eu não consigo tocar, eu não consigo cantar, eu não consigo pregar, eu não consigo servir lá com as crianças, eu não estou no departamento lá do diaconato, né? Eu não estou lá nas mídias, eu não estou nem mesmo na cantina, eu não faço nada, eu só vou para a igreja, eu não sou ninguém lá na igreja. Bom, se você não está envolvido em nada, isso ainda não quer dizer que você não seja alguém, porque você é alguém. E você não é qualquer alguém. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é filho de Deus. Amém? Diga: eu sou filho de Deus. Aleluia. Então você é alguém. Agora, mesmo sendo um filho de Deus em Cristo, você pode se ver tão alheio, sem participação no contexto da igreja, ao ponto de você ser levado a pensar assim, que você não é ninguém, ou seja, você não contribui muito, a não ser com a presença e talvez com dízimos, com ofertas. Mas, irmãos, isso não deve continuar assim. Isso pode até ser uma realidade de alguém por algum tempo, mas não deve permanecer assim por muito tempo. Porque, assim como uma criança recém-nascida, ela dia após dia vai crescer, naturalmente a criança cresce, né? Aí ela nasce dependendo totalmente da mãe e do pai, não consegue nem mesmo ficar em pé sobre suas próprias pernas, né? Não consegue comer sozinho, depende de tudo. Mas a criança vai crescendo, daqui a pouco ela anda sobre as suas próprias pernas, daqui a pouco ela come sem a ajuda de um adulto, mas ela não tem como fazer o seu alimento, ela precisa do adulto, né? Mas é possível que ela continue, naturalmente ela vai crescer e ela vai se tornar um adulto independente. Não é assim, irmãos? Independente no sentido dele não depender mais de alguém para viver, não é? Mas no contexto da igreja, quando nós nascemos de novo, irmão, tem gente que está há 20 anos na igreja e ainda diz que é novo nascido, né? 20 anos na igreja. Aí, não, eu sou novo nascido, eu sou... Não tem como, irmão. 20 anos na igreja, novo... Quer dizer, e tem.
Mas isso não é normal, não é o esperado. Uma pessoa experimente um novo nascimento e depois de 20 anos ela olhe para si e ela se veja como alguém que nasceu de novo agora, recentemente. Porque ela se vê, entre aspas, incapaz, sem condições de fazer algo no contexto da igreja, de contribuir com algo no contexto da igreja. Bom, eu disse 20 anos para mostrar um extremo mesmo. E existem pessoas assim. Né? Mas uma pessoa com 5 anos na igreja já devia ser alguém mais ativo, mais envolvido. Amém? Uma pessoa com 1 ano na igreja, ela já pode ter bastante envolvimento. Uma vida, como eu disse, pulsante dentro da igreja. Ativa. Amém, irmãos? Porque quem nasce, naturalmente falando, ela vai crescer. Espiritualmente deve ser a mesma coisa. Nós devemos crescer. Nós não podemos ter isso como algo normal. Uma pessoa que nasce de novo, vai para uma igreja, 5 anos depois ela continua no mesmo estado em que ela chegou na igreja há 5 anos atrás. Não, tem que ter evoluído, tem que ter crescido. Está comigo, irmãos? Nenhum pai se satisfaz com um filho, não estou dizendo que ele não ame, mas não se satisfaz plenamente com um filho que, depois de nascido, 20 anos depois, continua dependendo dos pais em tudo. Tem que levar no colo, tem que dar a comida na boca, tem que dar o banho, tem que trocar de roupa. Né? O pai, a mãe, que tem, porque nós sabemos que existem situações em que pessoas nascem com deficiências e por isso elas não conseguem se desenvolver naturalmente como a maioria. Então os pais continuam amando os seus filhos, mas não é plenamente satisfeito pelo fato do filho, apesar do tempo decorrido e até ter crescido de alguma forma fisicamente, mas não ser uma pessoa plena. Concorda comigo? Então, irmãos, semelhantemente, é assim no contexto da igreja. Uma das maiores frustrações dos pastores é ver pessoas nas suas igrejas que estão lá há 3, 4, 5, 10 anos, e as pessoas, a única coisa que fazem é ir ao culto. Não é normal. Não, todo crente deve ir ao culto, inclusive, né? Mas só ir ao culto não é normal. Por que que as pessoas passam tanto tempo no contexto da igreja e não desenvolvem, não crescem mais? Talvez porque não estamos trabalhando a nossa unidade e nós não estamos trabalhando, né, essa questão de consolarmos uns aos outros e de edificarmos uns aos outros. Se você tentar fazer alguma coisa e você errar, mas tentou fazer, eu vou me aproximar de você para te consolar. E vou dizer que é isso, irmão, não desiste não. Pelo menos você teve a iniciativa de fazer. Você se colocou disponível para fazer. Continue, que Deus se agrada disso. Amém? Eu posso lhe consolar. E à medida que eu lhe consolo, eu também posso estar lhe ajudando a ser edificado. E eu não sou o único que deve fazer isso dentro da igreja. Todos devem fazer. Edificai-vos reciprocamente. Ou seja, todos devem contribuir para o crescimento de todos. Todos devem contribuir para o crescimento de todos. Amém, irmãos? Aleluia. Aí ele conclui o texto dizendo, o versículo, né? Como também já estáis fazendo. Então, o apóstolo, ele estimula os irmãos a fazerem algo que eles já estavam fazendo. Então, se ele estimulava quem fazia a continuar fazendo, devemos estimular a quem não faz, começar a fazer. E uma vez que comece, permaneça na prática. Amém? Mas eu quero continuar lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, eu li o versículo 11, vamos ler agora o versículo 12. Ele diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 12, ele diz, agora vos rogo, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, os que estão em liderança, né? Do pastor a todos aqueles que foram colocados em posições de autoridade. Versículo 13. E que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Quantos sabem que para viver em paz uns com os outros é preciso uma atitude ativa? E se você não tiver uma atitude ativa para promover a paz, facilmente nós entramos em conflito. Não é assim?
14. Exortamo-vos, ou seja, animamos vocês. Eu li esse texto aqui, não foi naquele domingo? Exortamo-vos ou animamos vocês também, irmãos, a que admoesteis, ou seja, que corrijam os insubmissos, consolei os desanimados, amparei os fracos, e sejais longânimos, pacientes para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Nós não pagamos o mal com o mal, nós pagamos o mal com o bem. Então, mesmo se alguém dentro da igreja fizer alguma coisa que não foi totalmente positiva para você, os mais experimentados devem fazer o quê? Retribuir com o bem e não com o mal. Se alguém faz uma coisa errada e você retribui com outra coisa errada, aonde nós vamos parar? Não é? Então ele diz, não paguem o mal com o mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Quem entende essa afirmação, orai sem cessar? O que é que você entende por isso? Orar sem cessar. Aí alguém vai dizer, orar sem cessar, pastor, é não dormir orando, não comer, porque tem que estar orando, é não fazer nada, é só orar. Não, não é isso. Orar sem cessar realmente tem a ideia de orar em todo o tempo. Não está dizendo que é orar o tempo todo, mas em todo o tempo, no espírito de oração. Em casa, no trabalho, na igreja, em todo o tempo. Há momentos que você se separa para orar. Mas mesmo quando você não está separado exclusivamente para orar, você deve se manter nesse espírito de oração. Amém? Orai sem cessar. Em tudo dai graças, não é por tudo. É em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aí ele diz no versículo 29, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz assim, eu nem vou esperar você abrir para ganhar tempo. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, correções, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse dia é o dia que Cristo está vindo buscar a sua igreja. Quanto mais nós reconhecemos que se aproxima do dia da igreja ser arrebatada, nós devemos, mais e mais, permanecer firmes quanto ao congregar e ao corrigir uns aos outros para nos mantermos numa vida de comunhão com Deus. Amém? É isso que ele está falando. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Antes façam admoestações e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Mas o versículo 24, que é o versículo anterior, ele disse, consideremo-nos também uns aos outros. Então ele diz que eu tenho que considerar você e você tem que considerar a mim. Tem gente que fica intrigado por conta das diferenças que eu falei, né? Porque somos diferentes. E por experiências que um ou outro faz algo que o outro se sente magoado, aí a pessoa vem para a igreja e quando vê aquele que lhe magoou, ele volta para casa. Ou então ele entra, mas fica lá atrás. Se um está do lado, o outro senta do outro. Né? Não é assim que acontece? Com alguns, né? Pelo menos. Graças a Deus que não é com todos. Mas ele diz, consideremo-nos também uns aos outros. Irmãos, nós devemos apreciar a vida uns dos outros. Mesmo o irmão que é novo convertido, ele tem que ser apreciado, valorizado, né? Bem recebido no contexto da igreja. Todo mundo deve acolher o novo convertido, todo mundo deve ter uma atenção especial para o novo convertido. Mas muitas vezes o que acontece é que chega um novo convertido na igreja, aí na hora do culto que alguém diz assim, tem algum visitante? Né? Aí a pessoa se levanta e todo mundo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Aí pronto, fica naquilo. Termina o culto, o visitante fica perambulando dentro da igreja, não consegue falar com ninguém, porque ninguém fala com ele. Aí ele se sente deslocado, vai saindo, vai embora, alguém vê ele indo embora, já está indo. Volte sempre. Irmão, um novo convertido, um visitante na igreja tem que ser, irmão, bem acolhido. E o bem acolhido aqui não quer dizer que você tem que dar presentes ou coisa dessa natureza. É chegar junto.
Chegar perto da pessoa, perguntar o nome dela, como ela chegou na igreja, se tem alguma coisa que você pode fazer por ela, se colocar disponível, se ela tem alguma dúvida, alguma dificuldade, conte comigo, está aqui meu telefone, está aqui R$100 para você, nunca mais... Não, estou brincando. Mas se você puder dar, também dê. Mas um novo convertido, ele deve ser muito bem acolhido. Agora, não é porque a pessoa deixou de ser novo convertido que deve deixar de ser bem acolhida, né? Nós devemos acolher uns aos outros, nos valorizar. Amém, irmãos? Entender a importância que temos no contexto da igreja. Então, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos, né? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Porque na prática do amor e das boas obras, nós podemos cometer vacilos, erros, equívocos. Foi apenas um equívoco, né? Então você se aproxima da pessoa para estimular ela. Irmão, eu sei que a sua intenção era boa, você queria fazer a coisa certa, mas o fato é que não funcionou, né? Não deu certo. Não foi dessa vez. A irmã errou, mas não se desestimule, não fique abatida por isso. Né? Você é muito preciosa no nosso meio. Eu estou aqui à sua disposição para lhe ajudar. Nisso aí que você errou. Conte comigo. Está comigo, irmão? Glória a Deus. Então nós devemos congregar, e congregar é mais do que estar presente no mesmo lugar, porque eu falei sobre o sentido da palavra congregar, diz que vinha de duas outras palavras, que as duas significam a mesma coisa, reunir, reunir-se, né, colocar junto, mas duas palavras que dizem a mesma coisa foram juntas e formaram uma terceira palavra que diz a mesma coisa. Olha que coisa impressionante. É porque congregar é importante. Amém, irmãos? Aleluia. Mas congregar é mais do que vir à igreja. Congregar é mais do que ter um nome numa ficha da igreja. É mais do que ter um cadastro no sistema da igreja. Amém? É estar comprometido, envolvido. É ser participante do todo. E não apenas de ir à igreja. Ok? Então, no livro de Atos, no capítulo 2, isso aqui eu acho que eu não explorei naquele domingo. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 40, né, diz assim, se você puder abrir sua Bíblia, abra. Se você não puder abrir sua Bíblia, peça a alguém que pode, para abri-la. Isso é congregar. Ou então olha ali, ó. Então, versículo 40 diz assim, ó, com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração. Isso foi Pedro que se levantou cheio do Espírito Santo, deu uma palavra lá poderosa, e por conta disso, a Bíblia diz, né, que houve uma grande conversão, é o versículo 41. Ele falou, além das coisas que estão relatadas nos versículos anteriores, no versículo 40 diz, com muitas outras palavras deu testemunho e exortava, animava os irmãos, né, as pessoas, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então o versículo 41 diz, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Imagina uma igreja tendo num dia o acréscimo de 3.000 pessoas. Se acontecer uma vez, pode acontecer uma segunda, amém? Versículo 42. E perseveravam. Essas 3.000 pessoas, e geralmente, irmãos, os estudiosos dizem, quando a Bíblia aponta um número como esse, está contando apenas os homens. Mas haviam mulheres, possivelmente crianças, que não são contabilizados. Então, 3.000 pessoas aqui, pode ser que ele estivesse contando só os homens. Mas vamos lá. A Bíblia diz no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Diga, e na comunhão. Então eles perseveravam na doutrina, na palavra, no que era ensinado pelos apóstolos, mas eles também perseveravam na comunhão, porque estavam desenvolvendo unidade. Amém? Perseveravam na doutrina e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então aqui ele já nos dá uma dica de como nós nos desenvolvemos em comunhão. Entre muitas coisas, ele está apontando já aqui duas, partir pão e oração. Partir pão é estar atento às necessidades dos outros. E quando vê alguém em necessidade, estende a mão para ajudar, com o que pode. Não é? Talvez você não possa ajudar uma outra pessoa,
em toda a necessidade dela. Mas na necessidade dela, você provavelmente pode ajudar com alguma coisa. Mas se toda a igreja tem esse coração, tem essa inclinação de ajudar aqueles que estão em alguma dificuldade, imagina, não vai ficar pesado para ninguém, porque todo mundo faz um pouco e todo mundo alivia aquele que está sobrecarregado, aquele que está com dificuldade. Então, eles perseveravam na palavra e na comunhão. Aí ele diz, no partir do pão e nas orações. Diga, partir do pão e orações. Amém? Lembrei do irmão agora que está lá em Campina Grande. Eu fico incrível. É impressionante, irmãos, que antes de falar o que eu vou falar, eu quero parabenizar você por estar aqui hoje à noite. Amém? Eu sei que tem alguns irmãos que não puderam vir, mas provavelmente, eu não sei se toda quinta-feira tem esse número de pessoas aqui, mas de qualquer forma, parabéns porque você está aqui. Mas o que acontece geralmente nas nossas igrejas, nas igrejas de um modo geral, é que no domingo nós temos uma frequência, tem lá um número X de pessoas, mas quando chega no culto de oração a gente não tem nem meio X. Né? O X é formado por 2 traços, assim, né? Se eu não tenho nem meio X, ou só está assim, ou só está assim, né? Ou só uma perninha assim. É curioso isso. Nós temos na nossa igreja, aqui em Fortaleza, no Tauap, né? Até que parece que Bom Jardim não está em Fortaleza, né? Aqui no Tauap, né? Nós só temos 2 cultos, irmão. Um na terça-feira, culto de oração, e 2 no domingo, mas praticamente o mesmo culto, só para atender mais pessoas, alcançar mais pessoas. Mas eu fico curioso, porque no domingo nós alcançamos 240 pessoas. Mas quando chega no culto de oração, a gente tem 40. Onde é que estão as outras 200? Vocês sabem onde elas estão? Porque se você souber, por favor, me diga. Aleluia. Mas é estranho. Mas a igreja, ela perseverava em oração. Aí alguém vai dizer, pastor, mas ninguém ora só na igreja? É verdade. Mas tem gente que só ora quando está na igreja. E se não vai na igreja, muito provavelmente não ora. Então isso não é um sinal positivo. Está comigo? Aleluia. Versículo 43. Em cada alma, ou seja, em cada indivíduo, havia temor a Deus. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, unidade. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Isso não quer dizer necessariamente que tem que acontecer hoje assim. Todo mundo se desfazer de tudo que tem para entregar lá na igreja. Não é isso que a gente espera hoje. Mas naquele momento, a unidade ela chegou nesse nível, das pessoas se desfazerem dos seus bens, depositarem tudo aos pés dos apóstolos, e a Bíblia diz que era de uma forma tal que não havia necessidade ou necessitados na igreja. Versículo 46, diariamente perseveravam, diga perseveravam. Aí ele diz unânimes, ou seja, unânimes é que estava todo mundo no mesmo propósito. Mas veja, a Bíblia não diz, diariamente unânimes estavam no templo unânimes diariamente. Não, ele não diz só isso, ele diz perseveravam. Isso mostra para mim, irmãos, que para nós estarmos nos dias que são necessários para estarmos na igreja, é preciso perseverança. Se você não for perseverante, a sua carne vai dizer para você que é melhor ficar em casa descansar, e você vai dizer, é verdade, é melhor ficar em casa mesmo. É preciso perseverança, irmão. Então ele diz, diariamente perseveravam. E eu acho interessante também porque ele diz que era diariamente, não era só nos dias de igreja, né? Nos dias de culto, de reunião. Eles perseveravam nestas coisas, na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, diariamente, inclusive quanto à igreja. Eles perseveravam, unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, ou seja, quem fazia esse acréscimo era o próprio Deus, quem acrescentava era o Senhor, dia a dia,
os que iam sendo salvos. Então não dependia ser um dia de igreja, um dia de culto, um dia de reunião no templo, para que alguém se convertesse, para que alguém confessasse a Cristo. Aqui está dizendo que diariamente, independente de ter culto ou não, de ter igreja ou não, de ter templo ou não, pessoas estavam confessando a Cristo. Agora, por que pessoas estavam confessando a Cristo diariamente? Pessoas confessavam a Cristo. Por quê? Porque eles eram perseverantes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Eles perseveravam. Digam, perseveravam. Aleluia. Nós também devemos perseverar. Amém, irmãos? Nós não vamos desenvolver unidade sem perseverança. De todos. Então é assim, irmão. Um dia eu estou empolgado, estou lá. Um dia não, por um tempo. Mas aí pode ser que aconteça alguma coisa que eu fico meio desmotivado. Mas aí o outro está animado. Aí aquele que está animado chega perto de mim para dizer: ei, rapaz, não deixa a bola cair não. Fica de pé, estamos juntos. Eu sei que talvez hoje você não esteja no dia bom, mas o Senhor é contigo e eu também. Amém? Mas nós devemos estar, cuidando uns dos outros, consolando uns aos outros, edificando uns aos outros, reciprocamente. Amém, irmãos? Diariamente, perseverando nisso, na comunhão, no partir do pão, nas orações, na doutrina, na palavra. Amém? O segundo benefício, que eu só citei naquele domingo, nós vamos explorar um pouco mais hoje, a unidade proporciona quebrantamento e transformação. Quando eu me converti no século passado, mas foi mesmo, eu me converti em casa, lendo a Bíblia, e minha família toda católica, eu ia para a igreja católica. E na minha cabeça era: eu vou continuar indo para a igreja católica e eu vou ajudar as pessoas lá precisando da palavra. Mas um dia eu evangelizei um amigo, ele foi à minha procura tirar satisfações comigo porque ele soube que eu me converti, aí eu acabei conversando com ele, ele aceitou Jesus. Uns dias depois ele chega na minha casa dizendo assim: me leva na igreja. E aí eu ia para a igreja católica, mas ele não estava falando da igreja católica. Mas eu tinha uns amigos evangélicos, que me influenciaram na minha conversão, ainda que eu tenha tido a experiência de forma isolada em casa. E aí eu disse: tá bom, vou levar você na igreja. Aí fui na igreja, a primeira vez que eu fui na igreja evangélica, depois de 2 meses de convertido, para levar um irmão que se converteu. E aí eu fui com ele. Quando nós chegamos lá, irmão, o ambiente, a atmosfera daquela igreja me fez perceber que eu estava perdendo meu tempo na outra igreja, que o meu lugar não era mais lá, porque eu ia para outra igreja e eu me sentia deslocado. Mas no dia que eu fui para a igreja evangélica levando o rapaz que se converteu através de mim, eu me senti em casa, porque os irmãos estavam em comunhão. Inclusive teve um momento no louvor que começaram a cantar uma música e as pessoas olhavam umas para as outras e elas cantavam uma música de comunhão e elas falavam umas das outras. Tipo aquela música: como o corpo, nascido e ajustado. Eu não lembro muito bem como é, mas é por aí. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. É uma música desse estilo, não era essa, mas era uma música nesse estilo. Então no finalzinho do louvor, o pessoal cantando aquela música, olhando uns para os outros e sorrindo e tocando uns nos outros. E eu fiquei naquele ambiente, eu pensei: meu Deus, é aqui o meu lugar. Um ambiente onde as pessoas desfrutam de comunhão, que vivem em família, que vivem como corpo, que vivem em unidade, irmão, constrange as pessoas. Porque elas não vão encontrar isso no mundo. As pessoas vão para uma festa, para um show, está lá todo mundo dançando, pulando, bebendo, fumando, se drogando, seja lá o que for, tem alegria, mas não tem unidade. Às vezes as pessoas, o que elas fazem umas pelas outras, não é algo que edifica, é algo que desedifica. Se é que existe essa palavra, né? É o contrário de edificar, né? Mas na igreja é diferente. Então, a unidade proporciona quebrantamento e transformação.
uma pessoa que vem à igreja, ela nunca confessou a Cristo, e ela encontra na igreja esse ambiente de amor, de fraternidade, de comunhão, onde as pessoas cuidam umas das outras, onde as pessoas reconhecem o valor umas das outras, onde as pessoas se valorizam, né? O cara diz, uma pessoa espirra e a outra diz, como você espirra lindo, né? Aí o pessoal vai dizer, rapaz, que igreja é essa? Né? Ela vai sair daquele lugar querendo voltar, irmão, porque ela não encontra isso em nenhum outro lugar do mundo. Amém? Então nós temos que desenvolver esse ambiente, essa atmosfera de comunhão dentro da igreja. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 2 e 4. 2 a 4. Diz assim, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, Filipenses 2, 2. Filipenses 2, 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo, ou seja, isoladamente, ou por grupinhos, né? Partidarismo. Nós estamos no período de política, e você sabe, existem os partidos, eles estão partidos, irmãos. Não há unidade entre eles. Eles não estão unidos, eles estão partidos. O nome já diz tudo. Mas na igreja não deve ter partidarismo, nem em relação ao que está acontecendo lá fora, nem muito menos dentro da própria igreja. Não é para ter politicagem dentro da igreja. Eu não estou falando de política, não. Eu estou falando de panelinhas, grupinhos, aqueles que se valorizam e que desprezam os outros e coisas dessa natureza. Não é para existir isso no nosso meio. Versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Que o partidarismo em si já é uma vanglória. Porque quem se divide é porque se acha superior ou melhor do que os outros. Isso é uma vanglória. Não é uma glória realmente. É uma vanglória. E aí ele continua, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Então você deve considerar aquele que quase não sabe falar nada da Bíblia, superior a você. E tem que ser assim mesmo, você considera ele tão superior que você se coloca no lugar de ensinar ele tudo. Porque ele é superior a você. Se todo mundo reconhece o valor do outro e vê o outro como superior a si mesmo, irmão, nós vamos ter esse ambiente, essa atmosfera que constrange as pessoas, que quebranta as pessoas, que transforma as pessoas. Amém? No versículo 4 ele diz, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. A pessoa que vive isolado, vive pensando apenas em si mesma. Senão também cada qual o que é dos outros. Não é que você vai deixar de trabalhar em favor de si próprio, mas você não vai colocar isso em primeiro lugar. Em primeiro lugar está a servir. Irmão, a Bíblia diz que é dando que se recebe. As pessoas na igreja que não estão crescendo, 20 anos, como eu falei ainda há pouco, e ela ainda se vê como um novo convertido, é porque ela nunca assumiu o lugar de servir. Porque se ela não começa a servir, ela não vai receber mais. É dando que se recebe. Então, se a pessoa vem para a igreja só com a ideia de receber, ela até pode ter muito conhecimento, mas recebeu muito pouco, porque ela não está dando. Quem recebe do Senhor alguma coisa, vai ter um coração pronto para dar daquilo que recebeu. É impossível alguém receber algo de Deus e ficar calado, irmão. Ou não tentar compartilhar com as outras pessoas o que recebeu. Amém? Então, se não serve, não serve. Se não serve, não cresce. Se não serve, não evolui. Nós temos que deixar essa cultura de vir para a igreja como alguém que vem só para consumir, para receber algo. Nós recebemos, mas nós também temos muito a dar. Amém, irmãos? É dando que se recebe. Então, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Romanos capítulo 14, versículo 19, diz assim, ó: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação. Seguimos as coisas da paz e da edificação de uns para com os outros. O apóstolo Paulo está falando para os irmãos de Roma, dizendo que, como cristãos, nós seguimos as coisas da paz e as da edificação. É o que você deve seguir.
Se o que você está inclinado não produz paz e nem edificação para você e para outra pessoa, irmão, deixa isso de lado, isso não está te servindo para nada. Isso está te impedindo de evoluir, de crescer. Porque o que nós devemos seguir são as coisas que promovem paz e edificação, porque nós devemos edificar uns aos outros. Ele diz, as da edificação de uns para com os outros. Amém? 1 Coríntios, capítulo 1, 10, esse versículo era citado pelo apóstolo Bud Wright, fundador do Ministério Verbo da Vida, em toda reunião ministerial. Toda reunião ministerial, quando o pastor Bud ainda estava conosco, ele ia no púlpito e a primeira coisa que ele dizia, depois de dizer, sejam bem-vindos, é uma alegria ter vocês aqui, né? Está todos reunidos novamente em casa, como família. Abra 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. E aí ele lia esse versículo e muitas vezes ele nos fazia ler junto com ele, né? 1 Coríntios 1, 10 diz, rogo-vos, irmãos, e o rogo é algo mais do que um pedido, é um apelo. É um apelo, pelo amor de Deus, é um rogo. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é como quem diz, pelo amor de Jesus Cristo, é um rogo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Porque realmente, se nós devemos viver unidade, não pode haver entre nós divisões. E se há entre nós divisão, é porque nós não estamos vivendo unidade. Então nós devemos, irmãos, eliminar toda divisão no nosso meio. Então começou um grupinho ali, alguém tem que chegar para quebrar aquela panelinha. Amém? Aí ele diz aqui, ó, não haja entre vós divisões, antes de que haja divisões, no lugar de haver divisões, sejam inteiramente unidos. Inteiramente traz a ideia de todos. Sejam todos unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. E por conta disso, o apóstolo Paulo mais tarde vai dizer que aquela igreja, ele a tinha como uma igreja carnal e não espiritual. Porque havia divisões entre eles. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Cefas, Pedro. É como se aqui fosse, eu sou do pastor Públio. Eu gosto do jeito que ele fala, do jeito que ele prega, do jeito que eu gosto dele lá no púlpito. Quando vai outro, não gosto não. Aí o outro, não, eu prefiro muito mais o Marcelo. Aí o outro, eu prefiro muito mais. Irmão, se há isso no nosso meio, isso só expõe o quanto infantil estes que assim pensam são. Porque pode vir um irmão mais novo convertido aqui, irmão. Deus pode usar ele para falar conosco. Deus usa o que sabe muito e o que sabe pouco. E nós devemos valorizar todos igualmente. Amém? Em Tiago capítulo 1, versículos 2 em diante. Abra aí. Tiago capítulo 1, versículo 2. Você vai ver que o apóstolo ele vai dizer que nós não devemos estranhar os conflitos que aparecem no nosso meio. Porque é natural, porque somos diferentes. Mas nós não devemos ter os conflitos como algo que naturalmente deve permanecer. É natural que aconteça, mas não é natural que permaneçam. Amém? Nas nossas vidas. Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Mas ele diz o passardes, não é o permanecer. Então, duas pessoas dentro da mesma igreja, intrigadas a vida toda. 5 anos, 6 anos, 10 anos, congregam na mesma igreja, mas não vou com a cara dele, eu também não vou com a cara dela. Eu não falo com ele, ele também não fala com ela. Não pode existir um negócio desse. Amém? Então ele diz, nós passamos por provações, aflições, dificuldades em todas as áreas da vida, inclusive nos relacionamentos. Mas ele diz que nós passamos, nós não ficamos detidos, retidos. Passamos por eles, superamos os problemas. Versículo 3. Sabendo que a provação da vossa fé, tem uma versão que diz, a aprovação da vossa fé, eu gosto mais dessa versão. A minha versão diz, sabendo que a aprovação. Mas tem uma versão que diz, sabendo que a aprovação, como é que está aí? A prova da vossa fé é outra versão, né? Mas ele coloca o a prova, sabe? Só que essa versão diz a aprovação.
Porque a aprovação é alguém que passou pela prova e foi aprovado, foi bem sucedido. Amém? Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, a sua fé sendo confirmada, aprovada, produz perseverança. Era o que existia na igreja nos seus primeiros dias. Os irmãos eram perseverantes. Então, a fé confirmada em cada situação, em cada dificuldade, mesmo no contexto da igreja, nos relacionamentos, expõe a nossa fé como uma fé que está crescendo. Amém, irmãos? E isso nos leva a uma atitude de perseverança. E no versículo 4 ele diz: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então você pode ser alguém que não tem nenhuma deficiência física, mas você pode ser um deficiente espiritual. Porque, como eu falei, uma criança que nasce, ela naturalmente vai crescer. Um novo convertido, ele também deve crescer. Porque ainda que passemos por dificuldades na vida, sejamos provados pelas experiências da vida, nós devemos, pela fé, superá-las. Superar as dificuldades, as aflições, as provações. Está comigo, irmãos? E aí nós crescemos em fé. E aí nós perseveramos, porque se eu tenho uma dificuldade e eu venço essa dificuldade, vamos dizer que é com o Marcelo, eu tenho uma dificuldade com o Marcelo, mas aí a gente conversa e a gente entra em acordo, promove a paz. Então ele cresce com isso, eu cresço com isso. E eu vou fazer isso pela fé, porque talvez eu ainda esteja magoado, ou ele esteja magoado, mas a gente não vai olhar para o sentimento, nós não vivemos pelo que sentimos, nós devemos viver pela palavra de Deus. Então eu vou passar por cima do meu sentimento, ele passa por cima do sentimento dele, e aí eu peço perdão, ele também me pede, eu perdoo, ele também perdoa, tudo pela fé, irmão. Não tem nada a ver com sentimento. E aí a gente continua junto, amém? E isso vai fazer ele crescer, vai fazer com que eu cresça, e aí a gente daqui a pouco está como se nunca tivesse tido conflito nenhum, como se nunca tivesse tido problema nenhum. E aí isso vai mostrar que numa outra situação, ainda que não seja de relacionamento, vai mostrar o seguinte: rapaz, eu agi pela fé naquela situação e Deus foi comigo. Se eu agir pela fé agora, Deus certamente também vai pegar junto comigo. A perseverança na fé nos eleva, nos faz crescer, nos aperfeiçoa, de modo que nós deixamos de ser deficientes. Um cristão deficiente é o cristão que, depois de anos, não cresce. Irmão, se você pensa assim: ixi, esse aí sou eu ainda não cresci, eu já tenho tantos anos na igreja, mas não quer dizer que você não nasceu de novo, não quer dizer que Deus não lhe ame. Não, você nasceu de novo, Deus lhe ama, você só precisa ajustar o seu coração e as suas ações, porque você pode experimentar esse crescimento em Deus. Amém? Aleluia. Aí ele diz, seja a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, as provas não expõem que nós não podemos, ou que nós não merecemos, ou que nós não crescemos. A prova, ela pode até expor, né, falta de fé da nossa parte, porque não agimos à altura, não agimos como cristãos e não superamos o problema. Mas se vem uma prova, uma dificuldade, seja ela qual for, e nós nos posicionamos em fé, e fazemos o que a Bíblia diz que devemos fazer, e vivemos como a Bíblia diz que devemos viver, e fazemos como Deus espera que façamos, nós vamos superar a dificuldade, nós vamos crescer com aquilo. Então a prova vai expor que eu estou em crescimento. A prova, ela deve expor o teu crescimento, porque não importa o que é que venha contra mim, eu vou permanecer firme no Senhor. Eu vou permanecer firme na fé, eu vou ser perseverante, a minha perseverança vai ter ação completa. Deus já me ajudou numa área, vai me ajudar nessa. É como a gente diz, né? Tem crente que se ele sentir uma dor no corpo, um diagnóstico que for dado de alguma enfermidade, ele entra em desespero. É o cristão que não tem fé, que não está desenvolvendo a sua fé. Mas o cristão que está desenvolvendo a sua fé, ele recebe um diagnóstico e ele olha para o diagnóstico, para o que ele está sentindo na dor, ele vai dizer, isso é apenas mais uma oportunidade de ver o poder de Deus em ação. Ele está na fé. Ele vê a dificuldade como uma oportunidade em Deus.
Mas quem não está desenvolvendo, crescendo, ele vê na prova, né, uma dificuldade tão grande que ele sucumbe. Ele pensa, eu não sou crente não, nunca nasci de novo não. Olha aí, o que está acontecendo na minha vida? Alô? Você está aqui? Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então, o fato de ter dificuldades não quer dizer que você não está no caminho, irmão. Amém? Pelo contrário. Os problemas, as dificuldades podem demonstrar o quanto você está no caminho. E aí você vai passar pelos problemas. E vai passar com alegria. Aleluia! Sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança vai ter ação completa. Amém? Então, unidade não é meramente ausência de dificuldade, de conflitos. Porque nós somos distintos, diferentes, então nós temos conflitos, irmão. Amém? Se a gente fosse fazer aqui uma pergunta assim, irmão, nós temos aqui algumas músicas para cantar no culto de domingo. Aí tem essa. Quem aprova? Aí um grupo vai dizer assim, eu gosto dessa música. O outro grupo vai dizer, eu não gosto não. Aí como é que a gente faz? Canta a música ou não canta? Porque tem quem goste, tem quem não goste. Aí não, vamos trazer outra música. Aí tem outra música. Aí todo mundo. Aí tem um número maior. Essa daí sim, mas tem um grupo menor dizendo, eu ainda não gosto dessa música. Porque nós somos diferentes. Nós pensamos diferente, temos gostos diferentes. O nosso paladar é diferente, a nossa percepção de vida é diferente. Nós gostamos de coisas diferentes. Então, irmãos, nós sempre vamos enfrentar essa dificuldade dentro da igreja. Mas essa dificuldade, ela não pode ser algo que vai determinar a nossa capacidade de nos manter unidos. Apesar das dificuldades, nós devemos nos manter unidos. Amém? Está comigo? Então, unidade não é ausência de dificuldades, de diferenças, de situações conflitantes. Não. Apesar delas, nós podemos ser unidos. Amém, irmãos? Então, unidade é a visão concentrada no ideal comum. Então, rapaz, eu não gosto dessa música não, mas também eu não vou morrer se vocês cantarem aqui na igreja. Então, tudo bem que vocês cantem. Porque essa eu não gosto, mas a outra eu gosto. Né? Está comigo? Porque alguns de nós fazemos de tudo que é pequeno um grande problema. Quando, na verdade, nós deveríamos ver em todos os problemas apenas uma oportunidade de continuar vivendo em fé, em amor, em unidade. Amém, irmãos? Então, os conflitos não devem comprometer a nossa unidade. Pelo contrário, elas devem servir e produzir em nós perseverança. Casais, né? Tem gente que está casada há algum tempo, aí começa a viver um problema, uma dificuldade, vem falar comigo. Aí, pastor, estou pensando em deixar essa mulher, estou pensando em deixar esse homem. Por quê? Porque a gente está tendo muita dificuldade. Eu digo, irmão, a dificuldade dentro do casamento não é para mostrar o quão diferentes são e por isso precisam se separar. Na verdade, a dificuldade deve ser encarada pelo casal como uma oportunidade de se manter mais junto, mais unido. As pressões da vida não vão me separar da Simone, nem a Simone de mim. É o contrário. As pressões vão nos unir ainda mais. Do mesmo jeito que é no contexto do marido e da mulher, é no contexto da igreja. Uma vez, eu vou contar uma experiência aqui, né? No contexto da minha casa. Eu tenho 4 irmãos homens, então nós somos 5. E além desses 5 irmãos homens, eu tenho 4 irmãs mulheres. Somos 9. Meu pai não brinca, não. E minha mãe brinca. Brinca com esse negócio de ter menino. Quer dizer, brincava, que agora está com 87, 8 anos. Enfim. E aí, uma vez, 2 irmãos meus, esses mais velhos, eu sou... dos 5, eu sou o 4. Aí depois de mim tem um mais novo, né? Então, esses 3 aqui mais velhos, 2 deles se pegaram em casa lá e uma briga feia. Não me lembro qual era o motivo, mas brigaram. E aí eu fui me meti no meio para tentar, eu era adolescente, eu tentei ajudar a separar, levei um tapa, um murro de um, aí para amenizar o problema. E a minha mãe, coitada, tentando, né, segurar aqueles 2 marmanjos querendo brigar dentro de casa.
Aí um entrou no banheiro e se trancou no banheiro, para evitar a briga, o conflito. E o outro ficou, pá, querendo derrubar a porta do banheiro. E eu, rapaz, para com isso, não sei o quê. Uma confusão, irmão. Mas olha só, depois de algum tempo, eu não me lembro como é que foi. Eu sei que o que estava dentro do banheiro teve que sair do banheiro. Né? A casa só tinha um banheiro, então tinha que sair. Irmão, eles dois depois estavam tudo amigos, rindo, brincando e tirando onda da briga que tiveram. E são, irmãos, são unidos até hoje. Não tem aquela história de carne e unha, né? Irmão, eu digo, ó, no contexto de família, brigas acontecem, discussões acontecem, desapontamento acontece, decepções acontecem, mas continua amando. Continua sendo família. Se tem dois irmãos que vivem brigando, sempre tem um mais velho do que o outro, a não ser que sejam gêmeos, né? Aí sempre tem um mais velho do que o outro. Aí geralmente o mais velho bate no mais novo, não é assim? Mas se alguém for bater no mais novo, ele vai lá e diz, ei, ninguém pode bater nele não, só eu que bato nele. Não, irmão? Se alguém bater no irmão que ele bate, ele vai lá, ei, pode não. Deixa eu te dizer, se alguém bater em você, o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, ele vai se levantar para não deixar ninguém bater em você. Porque só quem bate em você é ele. Oh, glória a Deus. Amém? Mas o que eu quero que vocês percebam é o seguinte, é que no contexto de família, a gente passa por dificuldades, conflitos e brigas, mas continua amando. Continua amando. Tem gente que passa um tempão sem falar com o outro, mas é orgulho, mas a vontade é de falar, a vontade é de abraçar, mas o orgulho impede. Agora, isso acontece, mas é um número menor. Geralmente, na maioria das famílias, apesar das diferenças e dificuldades, continuam amando uns aos outros. Na igreja não pode ser diferente, irmão. Eu já vi gente... O maior motivo das pessoas saírem de uma igreja e ir para outra é porque teve algum problema com algum irmão. E quando ele vai falar, ele não vai dizer, rapaz, é porque eu tive uma decepção com o irmão. Ele vai dizer, é porque lá naquela igreja não existe unidade. Mas o problema dele só foi com um. Aquela igreja... Aí fala logo da igreja, né? Ah, pastor, eu vou deixar essa igreja. Porque aqui, pastor... Tem uma ministração muito bonita. Eu nem estou dizendo que o senhor não vive isso, não. Mas a maioria dos irmãos não vive isso aqui, não. Aí eu digo, né? Inclusive você, né? Está querendo sair? Irmão, dificuldade existe. Problemas existem. Mas isso não deve ser o motivo de estarmos juntos. Se nós nos vermos como irmãos, como família, então nada vai nos separar, irmãos. Nada nos separará do amor de Deus. Aleluia. Nem irmão, nem irmã, nem marido, nem esposa. Nem as coisas deste mundo, nem do povinho. Né? Nada vai nos separar do amor de Deus. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Então os conflitos não são suficientes. Não devem ser suficientes para nos separar. Provérbios 27:17 diz assim, é um texto muito conhecido. Ele diz, assim como o ferro afia o ferro, aleluia, o homem afia o seu companheiro. Quando a Simone está querendo me afiar, eu digo, Simone, a Bíblia diz que é o homem. Né? Mas a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que amigos, eles têm atrito. Assim como o ferro se afia o ferro. Geralmente aqui no nosso contexto, nós vamos afiar uma faca, ou amolar uma faca, a gente usa uma pedra, né? Mas ferro com ferro também se afia. Agora, se você já viu um ferro batendo no outro, sai faísca. Mas o atrito deles aperfeiçoa eles. Assim como o amigo, assim quer dizer, como o ferro, né? Como o ferro afia o outro ferro, o amigo, ele afia o seu companheiro. Então, quando o teu amigo erra, aí você vai lá para admoestá-lo, corrigi-lo, mas em amor. Irmão, é porque eu amo você, é porque eu te valorizo, é porque eu reconheço o seu valor, você é precioso para nós aqui na igreja. Eu não vou, irmão, aceitar que você continue com esse comportamento infantil, você é maior do que isso. É corrigindo. Isso não é coisa que se espera de alguém que conhece a palavra como você.
não é fácil falar essas coisas, não. Quem já falou isso para alguém? Não precisa falar, não. Mas a gente afia um ao outro. E afiando um ao outro, nós melhoramos. Nós nos aperfeiçoamos. Nós ficamos amolados. Afiados. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Efésios capítulo 4, eu vou terminar com isso aqui. Eu sei que já avancei do tempo. Uau, misericórdia. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. E eu ainda estou no segundo princípio. Eu vou ter que vir aqui mais 3 quinta-feira. A não ser que vocês não queiram. Mas, Efésios 4,15. Mas, seguindo a verdade em amor, diga em amor. Em amor. Então, nós nos corrigimos, mas nos corrigimos em amor. É valorizando, é levantando o irmão. É dizendo, você está errado, mas eu te amo. Amém? E eu não vou desistir de você. É em amor. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Como é que nós vamos crescer? Seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, diga, segundo a justa cooperação de cada parte. Geralmente nas igrejas é assim, a igreja tem 200 pessoas, tem 50 trabalhando. E tem 150 que só vêm para a igreja, só vêm para o culto. Isso não é justo. Não é a justa cooperação de cada parte. Porque tem gente sobrecarregada na igreja. A justa cooperação de cada parte é cada um fazendo o que pode fazer para contribuir para o bem-estar de todos, para o crescimento de todos e para o alcance daqueles que estão no mundo. Amém, irmãos? Então ele diz, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. Olha só, um corpo unido, junto, cada um fazendo a sua parte, promove o quê? Crescimento. Unidade é uma alavanca para o crescimento. Amém, irmãos? Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, novamente, em amor. Então, quando eu procuro afiar o irmão, mesmo que seja na correção, eu estou dando a oportunidade dele crescer, eu estou tendo a oportunidade de crescer em fazer isso por ele. Amém, irmãos? E aí nós devemos, nos estimular ao amor e às boas obras para que todos tenham alguma participação no contexto da igreja. Amém? E todo mundo fazendo o que pode fazer, no nível que se encontra, todo mundo contribui para o aumento da igreja e para o aumento, o crescimento de si mesmo. Quem serve, serve. Quem serve, cresce. Quem serve ao Senhor é honrado por Ele. Deus honra aqueles que lhe servem. Amém, irmãos? Aleluia. Deus honra os que lhe servem. Amém? Deixa eu concluir. Eu vou até fechar aqui minha Bíblia, quer dizer, meu tablet. Só para você ter certeza que eu vou fechar e parecer que eu vou terminar. Mas olha só. Quem trabalha para receber um salário. É ou não é? Alguém aqui trabalha de graça? Pode até ser, por um tempo. Não é? Tem gente que começa trabalhando de graça, mas ele está visando o quê? Ser contratado para receber o salário todo final de mês. Não é assim, irmão? Aí tem gente que no contexto da igreja diz assim, pastor, tudo que o senhor está falando é muito bonito, mas eu me esforço, eu faço a minha parte, eu dou o meu melhor. Mas o que é que eu estou ganhando com isso? Eu não estou ganhando nada. Eu me sinto explorado. E talvez esteja mesmo, porque tem muita gente sem fazer nada na igreja. Mas não é o pastor que está ali explorando. São os irmãos que não estão fazendo a parte que cabe a cada um. Amém? Mas se você fizer, eu vou te dizer, irmão, Deus é um bom pagador. Então eu não posso te dizer quando é que você vai receber o salário de Deus. Mas se você permanecer firme e fiel, se você for perseverante, uma coisa eu vou te dizer, irmão, nos dias da tua aflição, Deus vai se mover em teu favor. O pagamento vai chegar, irmão. É quando você estiver doente, a cura vai chegar. É quando você tiver um aperto financeiro, Deus vai prover, portas, oportunidades para você ter uma renda extra e suprir uma necessidade. Uma coisa é certa, Deus é bom pagador. Se você for fiel, irmão, pode ter certeza. Você trabalha na empresa 30 dias,
crendo que no dia 5 do mês seguinte você vai receber. Irmão, com Deus eu não posso precisar o dia, mas se você for fiel, o dia do teu pagamento vai chegar. Amém? Então, se o outro não faz a parte dele, é problema dele. Deixa Deus tratar com ele. Não quer dizer que você não deva estimulá-lo. Você deve estimulá-lo, deve corrigi-lo, amém? Deve ajudá-lo, mas entendendo que é Deus quem vai fazer isso com ele. E você faz a sua parte. E você vai receber a justa recompensa. Amém?